passaram quase 4 décadas desde que Dirty Dancing estreou nos cinemas, e, no entanto, o filme continua a surpreender até os seus fãs mais devotos. À primeira vista, parecia um simples romance de verão sobre uma jovem tímida que se descobre através da dança e do amor. Mas por detrás da brilhante banda sonora e das inesquecíveis interpretações, esconde-se uma história repleta de conflitos segredos e momentos que quase impediram o lançamento do filme. Dirty Dancing nunca se deveria ter tornado um marco cultural. Quase foi cancelado, ainda antes da produção. Enfrentou condições exaustivas durante as filmagens e críticas que o poderiam ter enterrado para sempre. De alguma forma, não só sobreviveu, como se tornou um dos filmes mais adorados da sua época. O que os fãs não perceberam foi que escondido dentro do filme estava um momento esquecido, captado por puro acaso. Uma cena tão crua que, uma vez revelada, deixou o público sem palavras. A controvérsia do título e as dúvidas sobre o elenco. Quando Dirty Dancing foi apresentado pela primeira vez, não era o romance de verão encantador de que o público se recorda hoje. Era um projeto arriscado que muitos pensavam que iria falhar, antes mesmo de uma única cena ser filmada. O próprio título quase matou o filme antes mesmo de começar. Os executivos ficaram horrorizados ao ouvirem pela primeira vez a expressão Dirty Dancing. Alguns acharam que soava a pornografia e temiam que os pais boicotassem o filme por completo. A dada altura, os funcionários da alfândega canadiana chegaram a recusar-se a permitir a entrada de material promocional no Canadá, convencidos de que o filme era conteúdo para adultos disfarçado. O próprio Patrick Swayze admitiu mais tarde que odiava o nome e implorou aos produtores para que o mudassem. Títulos alternativos foram considerados alguns tão estranhos como Eu Era uma Rainha Adolescente do Mambo. Por um instante, todo o projeto pareceu condenado ao ridículo. No entanto, os produtores mantiveram-se firmes, acreditando que o nome provocador despertaria curiosidade em vez de rejeição. Como se o título não bastasse, a escolha do elenco quase afundou o projeto. Jennifer Grey foi escolhida para o papel de Baby, mas não sem incertezas. Já era conhecida por interpretar a irmã sarcástica em Curtindo a Vida Adoidado, e alguns executivos temiam que não tivesse o carisma necessário para uma protagonista romântica. Ainda mais incertezas rodeavam o papel de Johnny Castle. Antes de Patrick Swayze se tornar o rosto do filme, o papel foi quase entregue a Billy Zane. Zane era extremamente bonito e parecia ter a presença melancólica que os produtores desejavam. Mas, durante os testes de casting, rapidamente se tornou claro que não conseguia dançar com a precisão exigida pelo papel. A falta de química entre ele e Jennifer Grey selou o seu destino. Val Kilmer também foi sondado, mas recusou a oferta. O nome de Benício Del Toro chegou a ser mencionado brevemente, embora fosse muito jovem na altura. Os diretores de casting estavam desesperados por encontrar alguém que pudesse personificar Johnny Castle com doses iguais de perigo, charme e vulnerabilidade. Eis que surge Patrick Swayze, um bailarino profissional com um carisma inegável. Já tinha protagonizado Amanhecer Violento e Os Selvagens da Noite, mas a sua carreira ainda não tinha arrancado e era praticamente desconhecido na altura. Quando Swayze fez audições ao lado de Grey, algo eletrizante aconteceu, mesmo que a sua relação se viesse a tornar notoriamente conturbada mais tarde. A câmera captou uma faísca impossível de ignorar. Ainda assim, Jennifer Grey estava hesitante em trabalhar com ele, contracenara com ele em Red Dawn e recordava a sua rígida disciplina no set. Inicialmente, ela resistiu à ideia, temendo que as suas personalidades entrassem em conflito. Os produtores insistiram. Grey e Swayze trocaram olhares, executaram a coreografia e, por breves minutos, esqueceram as suas diferenças. Quando os produtores reveram a gravação, era inegável. A tensão entre ambos não era uma fraqueza, mas sim uma força. A energia conflituosa entre eles criou o atrito que definiria a relação de Baby e Johnny no ecrã. Mesmo com os protagonistas finalmente escolhidos, as dúvidas persistiam.
Alguns em Hollywood segredavam que o filme nunca chegaria aos cinemas. Uma produção de baixo orçamento sobre adolescentes bailarinos, passada no início dos anos 60, dificilmente parecia um sucesso garantido ao Autor Sam na extravagante década de 1980. A subtrama sobre o aborto preocupava os anunciantes, o nome provocador ainda causava estranheza, e os atores escolhidos não eram considerados estrelas de sucesso comercial. Olhando para trás agora, parece quase impensável que Dirty Dancing tenha estado tão perto de falhar antes mesmo de uma única cena ser filmada. Mas de alguma forma, contra todas as expectativas, tudo se encaixou. O que ninguém sabia era que o verdadeiro drama estava apenas a começar. Porque assim que as filmagens começaram, a química entre Gray e Swayze intensificou-se ao ponto de ameaçar destruir a produção. E no final, dar ao filme a sua magia inesquecível, química explosiva e tensão. Se a escolha do elenco já tinha sido uma batalha, o que se seguiu foi uma verdadeira guerra entre os dois protagonistas. Patrick Swayze e Jennifer Grey podiam parecer perfeitos juntos no ecrã. Mas, nos bastidores, a relação entre ambos estava longe de ser fácil. O que muitos fãs nunca perceberam é que a química explosiva, que tanto admiravam, nasceu de uma tensão e frustração constantes. Swayze era um perfeccionista, criado numa família de bailarinos e treinado com uma disciplina quase implacável. Acreditava em ensaios rigorosos, movimentos precisos e foco total. Jennifer Grey, por outro lado, confiava no instinto. Ria-se frequentemente durante as filmagens, principalmente quando se sentia nervosa, e encontrava conforto na improvisação. Para Swayze, este parecia um comportamento pouco profissional. Para Grey, a seriedade da sua colega de elenco soava áspera e fria. Mesmo quando as câmeras não estavam a gravar, as desavenças continuavam. Grey admitiu mais tarde que por vezes se desfazia em lágrimas após ensaios particularmente difíceis. Swayze, por sua vez, desabafou na sua autobiografia que Grey podia ser emotiva e imprevisível, o que testava a sua paciência. Ainda assim, quando entraram em cena, aquela química entre eles não podia ser fingida. Ela traduzia-se em paixão. Cada olhar de soslaio, cada discussão em personagem, cada sorriso relutante parecia real porque as emoções por trás eram reais. O realizador, Emile Artelino, viu tanto o perigo como a oportunidade. Sabia que a hostilidade entre ambos poderia arruinar as cenas, mas também reconheceu que isso dava um toque especial às suas interpretações. A certa altura, a tensão tornou-se tão elevada que obrigou os dois atores a sentarem-se juntos e a assistirem ao teste de química original. No ecrã, viram a inegável química que lhes tinha garantido os papéis em primeiro lugar. Segundo os membros da equipa, aquele momento mudou algo. Grey e Swayze lembraram-se do que os tornava especiais juntos, e embora nunca se tenham tornado amigos próximos, chegaram a um acordo tácito de canalizar as suas emoções para as personagens em vez de as deixar destruir o filme. Foi uma aposta arriscada, mas resultou. A hostilidade fora das câmeras alimentou o romance no ecrã. O público acreditou que Baby e Johnny eram duas pessoas muito diferentes, de mundos muito diferentes, que de alguma forma se encontraram. O riso nervoso de Grey e a intensidade de Swayze refletiam na perfeição as personagens. A ironia é que as suas lutas na vida real foram precisamente o que convenceu o público de que se estavam a apaixonar. Durante anos, os fãs especularam se os protagonistas se adoravam secretamente ou se detestavam verdadeiramente. A verdade está algures no meio. Respeitavam o talento um do outro, mas nunca encontraram harmonia fora do trabalho. Aliás, Grey admitiu, em entrevistas posteriores, que se arrependia de não ter valorizado mais Swayze enquanto trabalharam juntos. A sua determinação e empenho podem ter sido difíceis de lidar na altura, mas também foram o que elevou o filme a um patamar superior. O que parecia romance era, na verdade,
um conflito cru, disfarçado de coreografia e ângulos de câmera. E, no entanto, sem essa tensão, Dirty Dancing talvez nunca tivesse conseguido o mesmo impacto. É uma das ironias mais estranhas de Hollywood. Duas pessoas que frequentemente tinham dificuldades em entender-se deram ao público uma história de amor tão credível que milhões ainda a assistem décadas depois. O seu conflito real foi transformado em magia cinematográfica, provando que, por vezes, as parcerias mais difíceis criam a arte mais inesquecível. Um dos grandes segredos de Dirty Dancing é que alguns dos seus momentos mais memoráveis nunca estiveram no guião. Nasceram do acaso da improvisação e da disponibilidade dos cineastas para manter as câmeras ligadas quando ninguém esperava. Estes fragmentos, não argumentados, tornaram-se o coração do filme, prova de que, por vezes, os acidentes têm mais poder do que uma coreografia cuidadosamente planeada. O exemplo mais famoso disto ocorreu durante a descontraída cena de ensaio ao som da música Love is Strange. Parece algo natural, como duas pessoas a brincar uma com a outra enquanto ensaiam. Na realidade, a cena não estava no guião. Patrick Swayze e Jennifer Grey estavam simplesmente a brincar na sala de ensaios enquanto esperavam por mais um take. Grey dobrava a letra da canção Swayze, acompanhava-a, e os dois dançavam com uma energia tão natural que nenhum realizador conseguiria encenar. A equipa manteve as câmeras ligadas, e quando a filmagem foi revista posteriormente, ficou claro que aquele momento deveria estar no filme. Esta pequena escolha presenteou o mundo com uma das sequências mais adoradas de Dirty Dancing. Ela captou um lado diferente de Baby e Johnny, não apenas professor e aluno, mas duas pessoas a quebrar barreiras aos poucos. A magia estava na autenticidade. Não foi uma performance no sentido tradicional. Foi real, espontânea e repleta de química, sem que nenhum dos atores tivesse de forçar nada. Outros momentos também transmitiram uma energia bruta semelhante. As gargalhadas de Jennifer Grey, muitas vezes vistas como parte da inocência de Baby, eram muitas vezes genuínas. Ela nem sempre conseguia conter o riso, e em vez de cortar essas cenas, o realizador utilizou-as. O que o público viu não foi uma construção de personagens cuidadosamente ensaiada. Eram dois atores a lidar com emoções reais diante das câmeras. Até a determinação de Patrick Swayze em superar as suas lesões contribuiu para este naturalismo. Sentia frequentemente dor, mas o seu empenho deu peso à sua atuação. Esta tensão transparecia nos mais pequenos gestos, desde a forma como se portava até a intensidade no seu olhar. A beleza destes momentos espontâneos reside em relembrar-nos da fragilidade da produção cinematográfica. Uma simples escolha de manter a câmera ligada à decisão de não cortar a cena durante uma gargalhada ou um momento de frustração preservado pode transformar completamente um filme. Dirty Dancing não tinha a intenção de ser uma obra de perfeição refinada. Era desordenado, imprevisível e, por vezes, caótico. Este caos criou cenas que o público ainda recorda décadas depois. O que a maioria dos espectadores nunca percebeu é que a surpresa mais inesquecível ainda estava escondida. Um momento esquecido, captado quase por acaso, permaneceria oculto durante anos. E quando finalmente veio, ao de cima, revelou o quanto do poder de Dirty Dancing residia em imperfeições que ninguém tinha planeado. Condições brutais de filmagem e lesões. O que o público vê no ecrã é um verão quente num resort animado. Mas a verdade por detrás das filmagens de Dirty Dancing foi bem menos glamourosa. O elenco e a equipa técnica suportaram condições extenuantes que testaram os seus limites, levaram-nos à exaustão e, por vezes, ameaçaram a própria segurança dos envolvidos. O glamour do produto final esconde a realidade de que a produção do filme foi uma constante batalha física e emocional. O filme foi rodado em dois locais principais. As cenas interiores foram filmadas num acampamento para rapazes na Carolina do Norte, enquanto as cenas exteriores foram filmadas num resort na Virgínia. Nenhum dos locais oferecia o conforto de um estúdio de Hollywood. As cabanas utilizadas para as filmagens não tinham ar-condicionado, e no pico do verão, as temperaturas ultrapassavam os 38 graus Celsius. O calor tornou-se insuportável.
Os atores suavam nos seus figurinos, as câmaras embaciavam por causa da umidade e figurantes desmaiavam no ar abafado. Paula Truman, que interpretava a ácida Sinora. Schumacher desmaiou devido ao calor e necessitou de assistência médica. Os membros da equipa corriam constantemente, com ventoinhas e panos frios, mas o ar dentro do estúdio continuava opressivo. Se os interiores eram abafados, os exteriores eram o oposto. A famosa cena do elevador no lago, que parece puro romance, foi filmada em outubro. A temperatura da água rondava os 4 graus Celsius e tanto Patrick Swayze como Jennifer Grey tremiam violentamente entre as tomadas. Grey admitiu mais tarde que mal conseguia sentir os membros depois de ter estado tanto tempo no lago. Os lábios de Swayze ficaram azuis e todos os músculos do seu corpo se contraíram por causa do frio. Os espectadores veem um levantamento gracioso no meio da água cintilante. Mas a verdade é que ambos os atores estavam a sofrer muito para conseguir realizar a cena. O próprio ambiente apresentou outro problema. Quando as filmagens começaram, as folhas já tinham começado a mudar de cor, denunciando o cenário de verão da história. Para resolver isto, a equipa pintou centenas de folhas de verde com tinta em spray. Extensões inteiras de folhagem foram alteradas artificialmente para que o público acreditasse que a história se passava em julho e não no final do outono. Foi uma solução estranha e meticulosa, mais uma prova de quão longe a produção foi para criar a ilusão de um romance de verão despreocupado. O corpo de Patrick Swayze também se tornou um campo de batalha silencioso. Uma lesão anterior no joelho atormentou-o durante toda a rodagem. A coreografia exigente impôs uma enorme pressão sobre a articulação, e cenas como a sequência do equilíbrio sobre o tronco deixaram-no com dores lancinantes. Os médicos aconselharam-no a fazer pausas, mas perseverou sem querer comprometer a performance. Na sua autobiografia, revelou mais tarde que de cada vez que subia para aquele tronco ou levantava, Grey Noir temia que o joelho cedesse. Mesmo assim, a sua determinação nunca vacilou. No ecrã, parecia forte e confiante. Nos bastidores, lutava contra o seu próprio corpo a cada passo. Estas condições brutais poderiam ter arruinado produções menores, mas em vez disso, conferiram a Dirty Dancing uma intensidade singular. O suor, os tremores, a exaustão e a frustração eram reais. Os atores não estavam simplesmente a fingir desconforto ou vulnerabilidade. Eles estavam a vivenciar aquilo. Esta realidade crua transparecia nas suas interpretações, tornando cada respiração ofegante, cada riso trêmulo e cada momento de triunfo mais autênticos. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, o filme conseguiu captar a leveza do verão e a emoção do primeiro amor. No entanto, na altura ninguém acreditava que o público o chegasse a ver. Nos bastidores, os produtores e executivos do estúdio ainda tinham pouca fé. O que aconteceu a seguir quase acabou com Dirty Dancing antes mesmo de chegar aos cinemas, transformando-o de um mero fracasso num fenômeno cultural. Quando a produção de Dirty Dancing terminou em 1986, quase ninguém acreditava que iria ter sucesso. Embora as filmagens tivessem sido concluídas dentro do prazo e do orçamento, a versão preliminar desiludiu os executivos. O que parecia um romance leve de verão revelava-se agora uma história lenta e irregular, sobrecarregada por temas controversos. As exibições de teste aprofundaram as dúvidas. Muitos espectadores não perceberam que o aborto era um elemento central do enredo, e um produtor chegou mesmo a sugerir que queimassem o filme e recebessem o dinheiro do seguro. Os executivos da Vestron, o pequeno estúdio responsável pelo filme, questionavam-se se não teriam acabado de desperdiçar milhões. O título também gerou problemas. Para alguns, Dirty Dancing soava escandaloso. Os órgãos de censura confundiram-no com material para adultos. As autoridades canadianas chegaram a apreender rolos de filme por um breve período, e até Patrick Swayze admitiu que achava que o nome iria prejudicar o filme. O marketing foi, na melhor das hipóteses, modesto, apresentando-o simplesmente como um romance com boa música. Com pouca confiança,
A Vestron lançou o filme apenas em circuito limitado, nos cinemas com a intenção de o lançar rapidamente em vídeo doméstico. No entanto, quando Dirty Dancing estreou a 21 de agosto de 1987, o público respondeu com um entusiasmo avassalador. O boca a boca espalhou-se rapidamente. Os espectadores voltaram a ver o filme várias vezes, levando consigo amigos e familiares. O que deveria ter desaparecido, ao fim de um fim de semana, acabou por se transformar num evento cultural. A banda sonora amplificou o frenesim. Canções como Hungry Eyes, She's Like the Wind e a vencedora de um Oscar, I've Had the Time of My Life, tornaram-se presença constante nas rádios. O filme e a sua banda sonora alimentaram a popularidade um do outro, e de repente, um projeto modesto de baixo orçamento estava a competir com gigantes de Hollywood. Financeiramente, os resultados foram extraordinários. Com um orçamento de apenas 6 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 200 milhões de dólares em todo o mundo. O filme tornou-se também o primeiro a vender mais de 1 milhão de cópias em vídeo doméstico, transformando o que antes era considerado um problema no maior triunfo da Vestron. No entanto, os números contam apenas parte da história. O filme teve repercussão, porque explorou temas como a classe social, a rebeldia e o crescimento pessoal. A transformação de Baby Houseman, da timidez e inocência à independência aliada à rebeldia, de Johnny Castle, contra as barreiras sociais, comoveu o público em todo o lado. O momento final em que Baby é erguida tornou-se uma imagem icônica de coragem e amor. Entretanto, a frase "ninguém põe Baby num canto" entrou para o vocabulário cotidiano. O legado de Dirty Dancing só se aprofundou com o tempo, inspirando sequências produções teatrais e inúmeras homenagens. O que começou como um quase desastre tornou-se um dos marcos culturais mais acarinhados do século XX. A cena esquecida que deixou os fãs sem palavras. Durante anos, os fãs acreditaram que conheciam cada fotograma de Dirty Dancing. Decoravam as danças, citavam as falas e até recriavam o levantamento final em casamentos e festas. No entanto, um momento não guionado escondido durante as filmagens e quase cortado acabou por se tornar numa das cenas mais autênticas do filme. Não se tratava de uma coreografia elaborada ou de uma confissão dramática, mas sim de algo simples, divertido e totalmente genuíno. Quando a verdade veio ao de cima, os fãs ficaram surpreendidos ao descobrir que a famosa cena da cócega no braço nunca tinha sido planeada. O momento acontece durante um ensaio com Johnny e Baby. No ecrã, ela passa o braço pela lateral do corpo dele, lutando para se manter focada enquanto ele tenta controlá-la. Ela desata a rir, sem conseguir parar de rir, enquanto ele parece ao mesmo tempo divertido e frustrado. A química entre eles é inegável. Para o público, pareceu uma janela cuidadosamente construída para o romance entre duas personagens. Mas, na realidade, a cena nasceu de puro acaso. Aquele dia no set tinha sido tenso. As filmagens estavam atrasadas e a coreografia estava a revelar-se difícil de captar em vídeo. Jennifer Grey, já nervosa por contracenar com Patrick Swayze, quebrava a personagem sempre que a proximidade física entre ambos se tornava excessiva. A cena em que Baby se ri enquanto Johnny lhe desliza os dedos pelo braço não estava no guião. Grey era realmente muito sensível às cócegas, e o visível incômodo de Swayze era genuíno. Cada risinho significava mais um take arruinado, e Swayze, comprometido com o profissionalismo, estava cada vez mais frustrado. Inicialmente, o realizador considerou descartar a filmagem. A produção precisava de material conciso e utilizável, e as gargalhadas espontâneas pareciam um desperdício de cena. Aliás, segundo a produtora Eleanor Bergstein, chegaram a voltar a filmar a cena com Grey, a manter uma expressão séria, e esqueceram-se completamente do plano original. Foi apenas na fase de edição que o editor de dança a reencontrou. Quando vimos, desatamos a rir, revelou Bergstein mais tarde. E quando a Jennifer e o Patrick o viram pela primeira vez, também se desmancharam a rir, porque nos tínhamos esquecido completamente que aquilo tinha acontecido. Achamos tão engraçado que decidimos usar e adoramos. Aquele momento fortuito pareceu vivo de uma forma que as performances ensaiadas por vezes não conseguem.
Em vez de parecerem atores a cumprir os seus papéis, Gray e Swayze pareciam duas pessoas realmente ligadas. A decisão de o manter preservou uma das cenas mais queridas e autênticas da história do cinema. A decisão foi mantê-la e, sem se aperceberem, os cineastas preservaram uma das cenas mais queridas do cinema. Anos mais tarde, quando os fãs descobriram a verdade, ficaram surpreendidos. O que eles pensavam ser um elemento argumentado para o desenvolvimento das personagens era, na verdade, um retrato de uma química genuína entre os atores. Isto revelou por que razão Dirty Dancing teve um impacto tão profundo. O filme não era perfeito, nem sempre impecável, mas estas imperfeições davam-lhe alma. O riso e a frustração daquela sala de ensaios carregavam um peso emocional muito maior do que qualquer fala escrita no guião alguma vez poderia ter. A redescoberta da cena da cócega no braço foi uma revelação para quem estudava o filme. Demonstrou que a autenticidade triunfa muitas vezes sobre o artifício. O público sabia instintivamente que estava a testemunhar algo real, mesmo que não o conseguisse expressar por palavras. Esta honestidade transformou um pequeno acidente, não planeado, num marco cultural. Olhando para trás, é fácil perceber por que é que a cena perdura. Dirty Dancing é recordado pela sua icônica dança final, pela sua banda sonora e pelas suas falas memoráveis, mas o momento da cócega no braço revela o verdadeiro espírito do filme. O filme retrata o amor não como uma grande performance, mas como uma ligação frágil e lúdica entre duas pessoas. Esta centelha de emoção genuína é o que manteve o filme vivo durante quase 4 décadas. No final, a cena esquecida revelou-se mais do que uma mera curiosidade dos bastidores. Simbolizava o que tornava o Dirty Dancing especial. O maior trunfo do filme nunca foi a perfeição, mas sim a sua humanidade. As gargalhadas sem graça, os silêncios tensos, os momentos que quase não resultaram, tornaram-se precisamente os motivos pelos quais o público o adorou. A imperfeição não era um defeito, mas o ingrediente secreto que tornou a história intemporal. É por isso que quando os fãs recordam Dirty Dancing, hoje a cena da cócega no braço já não é vista como um acidente, mas como a essência do próprio filme. Ela lembra-nos que a verdadeira magia acontece quando as pessoas baixam a guarda e se deixam ser vulneráveis. Aquela única gargalhada espontânea teve mais peso do que qualquer passo coreografado, e ainda hoje faz os espectadores sorrir como se estivessem a partilhar um segredo íntimo com as personagens. Dirty Dancing provou que a autenticidade é o que mais ressoa. Nunca se tratou de apresentar uma performance impecável, mas sim de captar a humanidade complexa e bela de duas pessoas que aprendem a confiar uma na outra. Neste sentido, a cena esquecida nunca foi verdadeiramente esquecida. Ela esteve sempre lá moldando, silenciosamente, o legado do filme. Passado todo este tempo, a questão torna-se pessoal. Será que celebramos apenas os momentos perfeitos e triunfantes das nossas vidas? Ou também valorizamos as cenas frágeis e inacabadas que revelam quem realmente somos? Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Até ao próximo vídeo.